Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui para mais um mergulho explicativo. Nosso objetivo de hoje é desmistificar a execução prática de NFTs comprimidos na blockchain da Solana. Vamos direto ao ponto, tá? Hoje a gente vai tirar aquela teoria complexa de armazenamento de dados on-chain do papel e transformar em prática pura. Para quem é dev e está buscando escalar soluções sem explodir o orçamento do projeto, entender como o Metaplex Core lida com esses ativos digitais é absolutamente fundamental. Vamos traduzir essa arquitetura abstrata para o mundo real e ver exatamente o que rola nos bastidores de uma transação. Bora lá? Nossa rota de hoje é super direta. Vamos passar por 5 pontos: o que é cunhagem comprimida, as contas e autoridades essenciais, o fluxo de cunhagem, a construção da transação no código e, por fim, como a gente verifica a propriedade desse ativo. Então, seção 1. O que é a cunhagem comprimida? Vamos entender os fundamentos dessa arquitetura. Sabe aquela ideia de que cada NFT precisa de um espaço gigante, super caro na blockchain? Esquece isso. Um NFT comprimido não guarda todos os dados dele soltos na rede. Em vez disso, a propriedade e os metadados viram só uma pequena folha dentro de uma estrutura matemática incrível chamada árvore de Merkle. Pensa nisso como uma árvore gigante, onde você pode agrupar milhares ou até milhões de folhas, e o custo de armazenamento simplesmente despenca. É uma mudança de paradigma daquelas. Os dados continuam super seguros e verificáveis, mas ocupam um espaço infinitamente menor on-chain. Para colocar as coisas em perspectiva, o contraste entre as duas arquiteturas é gritante. Na cunhagem padrão, cada ativo exige que você crie uma conta Mint SPL e uma conta de token associada on-chain. É um sistema super robusto, sim, mas é extremamente caro quando você tenta escalar isso. Já na cunhagem comprimida, o processo é muito mais leve. A gente simplesmente insere uma nova folha nessa árvore de Merkle que já existe e registra os metadados através de contas de programa. Essa sacada é a verdadeira chave para alcançar uma escalabilidade massiva na Solana sem ir à falência. Legal! Indo para a seção 2, contas e autoridades essenciais. Vamos dar uma olhada nos nossos blocos de construção? Para que essa inserção mágica na árvore aconteça, a gente precisa reunir alguns atores-chave numa única transação. Primeiro, a conta da árvore, que é literalmente a casa da nossa árvore de Merkle. Depois, o PGA do ativo, que funciona como uma referência central oficial para os metadados. Temos o pagador, claro, porque alguém tem que financiar as taxas da transação, mas atenção total agora, a autoridade da árvore. Ela atua como o leão de chácara do sistema. Sem a assinatura dessa autoridade, que aliás pode ser perfeitamente gerenciada pelo seu back-end, absolutamente nenhuma folha entra ou sai da árvore. É ela quem dita as regras do jogo. Entender essas peças ajuda muito a estruturar os modelos de permissão. Separar essas autoridades reduz drasticamente os riscos de segurança de qualquer aplicação. O fato de o pagador ser uma entidade e a autoridade da árvore ser outra, além de ter uma autoridade separada só para futuras atualizações de metadados, isso permite criar um modelo de segurança incrivelmente flexível. Você pode escolher usar um PDA on-chain 100% automatizado ou até uma chave offline trancada a 7 chaves. Tudo depende do nível de segurança e descentralização que seu projeto precisa. O que nos leva à seção 3, o fluxo de cunhagem. Como a gente tira isso do mundo das ideias e joga na blockchain? Agora é a hora da ação. Imagina um marketplace de ingressos que precisa emitir milhares de passes ao mesmo tempo. O passo a passo é o seguinte. O primeiro passo é sempre preparar o seu JSON de metadados e calcular os bytes exatos. O passo 2, e esse é o grande diferencial desse modelo, é pedir para um indexador externo a prova de Merkle atual da árvore. Com isso na mão, vamos para o passo 3, montar a instrução usando um programa específico como o Bubblegum, e o último passo, como sempre, é assinar com as chaves corretas e mandar bala para a rede. Só para não deixar ninguém perdido, o termo prova de Merkle precisa ficar muito claro. Basicamente, é uma sequência específica de hashes e um índice. É literalmente a peça que falta no seu quebra-cabeça criptográfico. Sem essa prova, que é fornecida pelo indexador off-chain, o programa lá na blockchain simplesmente não tem como verificar se a folha que você quer inserir pertence mesmo ao estado atual da árvore. É uma validação estrita, obrigatória e genial. Seção 4. Agora o bicho pega, construindo a transação. Vamos falar de código TypeScript. Com a teoria totalmente dominada, vamos traduzir tudo isso em código concreto e ver como as abstrações da API se comportam. A configuração inicial é bem arroz com feijão. A gente importa as ferramentas clássicas da biblioteca Web3JS da Solana. A primeira coisa a fazer é carregar os key pairs, os pares de chaves. A gente abre a conexão e prepara o pagador, que vai cobrir as taxas, e a autoridade da árvore, que vai garantir que a nossa operação seja oficialmente reconhecida pela rede.
O primeiro grande desafio na lógica é a conversão dos dados. O seu JSON de metadados não entra de qualquer jeito. Ele precisa ser transformado em bytes. Mas não bytes arbitrários. A gente usa uma função de serialização para garantir o layout de bytes canônico exato. O programa on-chain vai ler e validar esses bytes de forma milimétrica para computar a nova folha. E aqui vai um aviso super importante. A paridade de serialização é literalmente o chefão final da cunhagem comprimida. Se a forma como os dados são serializados no seu servidor off-chain for um único byte diferente de como o programa os lê on-chain, adivinha? Os hashes não vão bater, a raiz da árvore vai dar diferente e a rede vai rejeitar a sua transação sem dó nem piedade. A precisão aqui tem que ser absoluta. Vencemos o desafio da serialização? Maravilha! Avançamos para o passo 2. Que são as consultas. A gente usa uma função para interagir com o serviço de indexação e pedir a prova de Merkle e o próximo índice de folha. Passamos a chave pública da conta da árvore nessa chamada e os dados que voltam são injefados diretamente na nossa instrução de cunhagem. É isso que garante que o programa lá na blockchain consiga recalcular e validar o novo estado. Finalmente, a gente junta todas as peças do quebra-cabeça. Construímos a instrução de cunhagem reunindo a conta da árvore, os bytes da folha, a prova e o índice que a gente acabou de buscar. Empacotamos tudo isso numa transação linda, que, claro, tem que ser assinada tanto pelo pagador quanto pela autoridade da árvore. Depois disso, é só enviar para a rede e ver a mágica acontecer. Mas precisamos ser realistas e falar de dinheiro. Monitoramento de custos. Sim, a cunhagem comprimida reduz o custo de armazenamento de dezenas de dólares para frações de 1 centavo por ativo. É incrível. Mas o processo não é 100% isento de custos. As transações que validam essas provas criptográficas exigem poder de processamento. Então, é imperativo planejar os orçamentos de compute, pagar as pequenas taxas de transação da rede e os custos de aluguel para manter os PDAs. Uma dica de ouro: controlar e otimizar o tamanho dos lotes de cunhagem vai salvar a sua vida em produção. Certo, seção 5. Verificando a propriedade do ativo. O ciclo de vida pós-cunhagem. A sua transação passou na rede de testes? Show de bola, mas o trabalho não acaba aí. Assim que é confirmada, a raiz da árvore é oficialmente atualizada. Os metadados, como o nome da coleção, ficam gravados, e eles podem ser mutáveis ou travados permanentemente, dependendo das configurações que você definiu. Na prática, a validação exige que você cheque na hora o campo de proprietário e o hash de conteúdo, só para garantir que o ativo está realmente lá e pertence à carteira certa. E quem é a grande estrela dessa validação on-chain toda? O PDA do ativo. Ele atua como a fonte final e absoluta da verdade. É esse endereço canônico que os indexadores vão usar para ler e organizar os metadados do seu ativo recém-cunhado. É ele que garante que qualquer aplicativo do ecossistema consiga achar os seus dados rapidinho e sem dor de cabeça. Então, chegamos num ponto de reflexão interessante. O ativo foi cunhado, a gente sabe onde os dados moram. Mas pensa comigo, se você cunhar milhões de ativos a um custo minúsculo, como é que você vai consultar e verificar quem é dono do quê em escala global, sem criar um gargalo gigantesco no sistema? Será que integrar APIs especializadas como a DAS API é o salto vital que está faltando para construirmos soluções verdadeiramente monumentais nesse ecossistema? Bom, fica aí a pergunta para a gente pensar. Até a próxima!